Meus amigos, nesta oportunidade vamos tratar de um tema que é de interesse geral, que é exatamente como inventar o futuro para mudar o mundo em que vivemos. Essa necessidade de mudar o mundo em que vivemos, nós já expusemos quando apresentamos da vez anterior o capítulo 2 deste livro, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo. Naquela oportunidade, nós tratamos do capítulo 2, que trata exatamente do previsível fim do capitalismo como sistema econômico dominante no século XXI. E nesta apresentação, em que falamos sobre o fim do capitalismo como sistema dominante no século XXI, nós afirmamos que, de acordo com cálculos que nós realizamos, existe a tendência do sistema desaparecer entre meados do século XXI e o final do século XXI. Ou seja, entre meados e o final do século XXI, o sistema deverá desaparecer. Admitimos que essa passagem do capitalismo para uma nova ordem política, econômica e social que venha a substituí-lo poderia ocorrer de forma violenta ou de forma administrada. De forma violenta, da mesma forma como aconteceu na passagem do escravismo para o feudalismo, quando os povos bárbaros, espoliados pelo Império Romano, e os escravos que estavam presentes no interior do Império Romano se rebelaram contra esta dominação. E o Império Romano ruiu graças à luta dos escravos e dos povos bárbaros contra o Império Romano. E com isso também desapareceu o escravismo, que era um modo de produção em que se baseou o Império Romano. Então, uma das alternativas que nós admitimos para a passagem do capitalismo para uma futura nova ordem mundial seria pela violência, que no caso seria exercida pela grande massa populacional excluída dos frutos do progresso pelo capitalismo e também na luta dos povos periféricos e semiperiféricos do capitalismo, expoliados exatamente pelas grandes corporações multinacionais a serviço dos países capitalistas centrais. Então, esta seria, digamos assim, um cenário para a passagem do capitalismo para uma nova ordem mundial que venha substituí-la. Uma outra alternativa que nós admitimos foi a de uma passagem administrada, como aconteceu a passagem do feudalismo para o capitalismo. E as razões pelas quais essa passagem administrada aconteceu, nós apresentamos exatamente quando abordamos o capítulo 2, em um vídeo que produzimos anteriormente. Essa passagem administrada do capitalismo para uma nova ordem mundial depende exatamente da postura que venha a ser assumida pelas classes dominantes. Se as classes dominantes assumirem um posicionamento mais propenso
a construção de uma passagem administrada, como aconteceu, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra, a passagem do feudalismo para o capitalismo se fez de forma administrada. Lá não houve uma revolução sangrenta como aconteceu na França, que levou à derrubada, da monarquia, na época dirigida pelo rei Luís XVI. Então, como eu digo, essa alternativa de passagem administrada seria uma alternativa também. Mas essa passagem, ou de forma violenta ou administrada, nós procuramos verificar o pensamento de vários grandes economistas e filósofos da era contemporânea. E muitos deles também lançam dúvidas sobre os caminhos que possam advir dessa passagem. Alguns desses grandes pensadores admitem uma passagem violenta, outros admitem que seria administrada. E até outros admitem até que o próprio sistema capitalista poderia, digamos, conviver com outros modos de produção que venham a ser implementados a partir da grande crise que deverá abalar as estruturas do sistema, que deverá acontecer exatamente quando a taxa de lucro do sistema capitalista mundial e também a taxa de crescimento do produto bruto mundial de todo o sistema capitalista chegar a zero. Então, este cálculo nós tivemos a oportunidade de fazer, está contida neste livro, no capítulo 2, que aponta que de meados do século XXI até o final do século XXI, o sistema capitalista poderá desaparecer. Bem, mas o que nós vamos tratar no dia de hoje diz respeito ao capítulo 3. Esse capítulo 3 integra com o capítulo 2 o previsível fim do capitalismo, com o capítulo 4 a escalada dos conflitos internacionais no século XXI, o conjunto das questões que nós decidimos abordar neste livro. No capítulo 3, nós vamos tratar da degradação ambiental do planeta Terra no século XXI. Então, são três, digamos assim, grandes ameaças para o futuro da humanidade. O previsível fim do capitalismo. Se, por exemplo, for um fim catastrófico, do ponto de vista de uma passagem violenta, isso pode significar até um conflito mundial. E um novo conflito mundial com armas nucleares e armas de destruição em massa de toda a ordem, isso poderá levar a humanidade ao fim. A degradação ambiental do planeta Terra também traz consequências que poderão ser funestas para a humanidade. Uma delas é que a degradação do meio ambiente pode contribuir para o comprometimento da qualidade da água, que é um recurso finito que nós temos. Então, essa é uma ameaça. Outra grande ameaça é que a degradação do meio ambiente pode contribuir para o comprometimento da produção de alimentos. E isso pode fazer com que muitos habitantes do planeta Terra sejam vítimas da fome. E o terceiro diz respeito aos conflitos internacionais. Aliás, antes de falar dos conflitos internacionais, é importante destacar
que ainda dentro da degradação ambiental do planeta Terra, tem uma grande ameaça que pode comprometer não só a humanidade, mas a vida no planeta, que é exatamente a mudança climática, que pode ser catastrófica. Mas no quarto capítulo, que vamos abordar em outra oportunidade, nós tratamos da escalada dos conflitos internacionais. E essa escalada pode ocorrer, seja na disputa pela água, pode ser na disputa pelo petróleo, que se esgota com o tempo, e pode também ocorrer por razões de natureza geopolítica, ou rivalidades entre as grandes potências, como já aconteceu no passado. E claro que conflitos na era em que nós vivemos, da existência de grandes arsenais de armas nucleares e de armas de destruição em massa, claro que isto tudo pode levar a humanidade ao seu fim. Então, o nosso propósito é elaborar esse livro, repito, já disse isso da vez em que apresentei o capítulo 2, nosso propósito é exatamente de alcançar 3 grandes objetivos que estão expressos na capa do livro. O primeiro objetivo seria a paz, o progresso econômico e social, com a construção de uma nova ordem econômica e social diametralmente oposta ao sistema capitalista dominante. A sustentabilidade ambiental, exatamente para evitar a grande ameaça que nós temos diante de nós da degradação do meio ambiente e da mudança climática catastrófica. Então, é buscar o desenvolvimento sustentável da sociedade. Em terceiro lugar, a conquista da paz mundial. E para isso, nós vamos abordar isso no capítulo 4. Nossa tese é de que, para conquistar a paz mundial, nós temos que estruturar um governo mundial que seja capaz de ordenar de forma correta e democraticamente as relações internacionais. Bem, sobre o tema que nós vamos tratar no dia de hoje, que é exatamente sobre a degradação ambiental do planeta Terra, o que eu tenho a lhes dizer é que os problemas que nós temos que resolver com relação à questão da degradação ambiental do planeta Terra é sustar o processo de exaustão dos recursos naturais do planeta. E segundo, evitar a mudança climática catastrófica global, que ameaça, inclusive, a sobrevivência da humanidade. Bem, sobre a exaustão dos recursos naturais do planeta Terra, é importante observar que a demanda por recursos naturais em nosso planeta excede em 41% a capacidade de reposição da Terra. Se a escalada dessa demanda continuar no ritmo atual, em 2030, com uma população planetária estimada em 10 bilhões de habitantes, serão necessárias 2 terras, ou seja, 2 planetas terras, para satisfazê-la. Isso se a escalada da demanda dos recursos naturais continuar do jeito que está. No levantamento da Global Footprint Network, os japoneses, por exemplo, já consomem 7 vezes mais do que têm. E seriam necessárias 4 Itálias para abastecer os italianos. Quer dizer, a Itália e o Japão, só 2 exemplos que nós apresentamos. Consomem recursos naturais mais do que cada um desses países possui. Sobre os recursos minerais do planeta Terra, é importante observar que as reservas de petróleo, por exemplo, têm uma duração até 2050. Então, na medida em que a
haja um processo de esgotamento do preço do petróleo, a tendência deles, do preço do petróleo, na medida que ele se torna escasso, é elevar o preço dele. Isso, inclusive, é um fator positivo do ponto de vista do desenvolvimento das fontes renováveis de energia, como energia solar, energia eólica e biomassa. O gás natural, que é um combustível fóssil, como o petróleo, dispõe de reservas que podem garantir sua produção até 2070, o gás natural. O carvão tem reserva suficiente para durar até 2260. E aí é onde reside o perigo. É de que com o esgotamento das reservas de petróleo e das reservas de gás natural, alguns dirigentes em algum país do mundo decida utilizar o carvão na produção de energia. E um fato que é importante observar é que o carvão é um dos agentes mais poluidores que temos no planeta. Quer dizer, é uma das fontes de energia que mais contaminam o meio ambiente. O shale gas, em exploração recente nos Estados Unidos, poderia suprir a demanda doméstica do país, ou seja, dos Estados Unidos, por gás natural, nos níveis atuais de consumo por mais 100 anos, até 2110. Os Estados Unidos, por sinal, conseguiram sua autossuficiência em relação ao petróleo, explorando shale gas, mas comprometendo profundamente o seu meio ambiente. Mas são combustíveis fósseis que há pouco citei que tem data certa para se esgotar. Temos aqui alguns dados que são muito importantes, que mostram os riscos as consequências, digo melhor, que poderiam resultar do esgotamento dos recursos minerais existentes no nosso planeta. Por exemplo, a platina é usada para a fabricação de materiais cirúrgicos. A data de extinção prevista é 2049. A prata é utilizada na fabricação de espelhos e talheres. A data prevista para o seu esgotamento seria 2030. O cobre, que é utilizado na fabricação de fios e cabos e dutos de ar-condicionado, a previsão é de desaparecer no ano 2027. O antimônio, que é utilizado em controles remotos e uso com outros materiais para aumento da resistência, elétrica, e a previsão é que se esgote em 2025. Quer dizer, estamos às portas do esgotamento do antimônio. O lítio, que é utilizado na fabricação de baterias de celulares, laptops e videogames, deve desaparecer em 2053. O fósforo, que é utilizado para fabricação de fertilizantes agrícolas, deve esgotar em 2149. O urânio, que é usado na geração de energia elétrica, deve se esgotar em 2026. O índio, que é um outro recurso mineral, é utilizado em telas de touchscreen de smartphones e tablets. Deve também se esgotar em 2025. O tântalo, que é utilizado em lentes e câmeras fotográficas, deve se esgotar em 2027. O níquel deve se esgotar em 2064. Eu não vou detalhar os outros que eu tenho aqui, como estanho, que deve se esgotar em 2024.
o chumbo em 2025, o ouro em 2043, o zinco em 2041. Então aqui nós temos uma amostra dos problemas que podem resultar da extinção, do esgotamento desses recursos, comprometendo a fabricação de coisas importantes como aquelas que eu já citei, e outras como, por exemplo, baterias de carros e caminhões em soldas e rolamentos, no caso do chumbo, né? O ouro, que é usado em joias, em microchips de computadores, o zinco, cobertura de ligas metálicas, impedindo que a ferrugem destrua objetos como as moedas. Em suma, nós temos um quadro que, do ponto de vista da natureza, quer dizer, há um esgotamento, mas esgotamento isso que vai afetar uma série de atividades produtivas. Depois eu vou lhes dizer exatamente qual seria, digamos, a solução para fazer frente a esse problema. Um outro grande problema que nós temos, além do esgotamento dos recursos minerais, é a escassez e a deterioração da qualidade da água no mundo. Dos 70% da água que compõe o planeta Terra, apenas 2,5% é doce. Desses 2,5%, cerca de 24 milhões de quilômetros cúbicos, ou seja, 70% estão sob a forma de gelo, nas zonas montanhosas, na Antártida e Ártico. E 30% estão armazenados no subsolo, lençóis freáticos, solos gélidos e outros, representando 97% da água doce disponível para uso humano. De toda a água doce disponível, apenas 0,4% estão em lagos, rios, ou seja, disponível para as pessoas usarem. Apenas 0,4% de toda a água doce disponível. 70% da água doce é utilizada na irrigação, 70% da água doce é utilizada na irrigação, 22% na indústria e apenas 8% uso doméstico. Veja o peso que representa a irrigação no consumo da água. A humanidade utiliza atualmente 50% da água doce do planeta. Em 40 anos, passará a utilizar 80% do que temos disponível. A distribuição geográfica da água doce é desigual. Atualmente, 1/3 da população mundial, por exemplo, vive em regiões onde ela é escassa. O uso da água imprópria para consumo é responsável por 60% dos doentes do planeta. Veja a importância da água do ponto de vista da saúde da população. Metade dos rios do mundo está contaminada por esgoto, agrotóxicos e lixo industrial. Então veja a agressão que se pratica contra a natureza no caso particular da água, né? Relatório da ONU sobre o uso da água confirma que sem medidas contra o desperdício, que é uma coisa que acontece em muitos países, sobretudo no Brasil, quer dizer, o relatório da ONU sobre o uso da água confirma que sem medidas contra o desperdício e a favor do consumo sustentável, o acesso à água potável e ao saneamento será ainda mais reduzido. Um outro problema que é importante destacar com relação à degradação do meio ambiente e um outro risco que essa degradação proporciona diz respeito à produção de alimentos. A área máxima destinada ao cultivo de alimentos poderia ser de cerca de 1,5 bilhão de hectares, é o nível próximo do atual. Quer dizer, há uma estimativa de que o nível máximo em que se poderia, de área que poderia ser destinada à produção de alimentos no planeta, seria de 1,5 bilhão de hectares. E nós já estamos próximos desse limite. E a produtividade média poderia chegar a 5 toneladas de grãos equivalentes por hectare. Isto é 2,5 vezes em relação à produtividade atual.
significa que nós podemos dobrar a produtividade. Nós teríamos condições de dobrar a produtividade na produção de grãos e, com isso, aumentar a oferta de alimentos. Tomando a média de consumo por base, a produção potencial de alimentos no mundo poderia sustentar pouco mais de 11 bilhões de pessoas. A partir de 2050, a população mundial, por exemplo, poderá ultrapassar 10 bilhões de habitantes. Hoje nós somos 7,7 bilhões. Com a população superior a 10 bilhões, o planeta Terra poderá não resistir a tamanha demanda por recursos naturais. Muitos cientistas acreditam que a Terra tem uma capacidade de carga de 9 a 10 bilhões de pessoas. Seria o limite máximo que a Terra poderia abrigar, seriam 9 a 10 bilhões de pessoas. Nós já estamos nos aproximando desse limite. Se o consumo médio de alimentos aumentar para, por exemplo, 9.000 calorias por dia, só será possível atender uma população da Terra correspondente a 7,5 bilhões de habitantes. Se o consumo médio de alimentos aumentar para 9.000 calorias ao dia, só será possível atender a população da Terra correspondente a 7,5 bilhões de habitantes. Eu diria o seguinte, que nós já estamos nessa situação. Nós já somos 7,7 bilhões. Isso, em certa medida, explica a quantidade de pessoas no planeta que morrem de fome. Quer dizer, nós já estamos, digamos assim, chegando a esse limite. Bem, nós falamos de que os recursos minerais estariam prestes a se exaurir. E que essa situação da exaustão dos recursos minerais tem muito a ver com um problema que afeta a toda a humanidade. É o seguinte, aqui nós temos um gráfico que mostra como ocorre a situação, como os recursos são consumidos e como eles são esgotados. Aqui nós temos, por exemplo, os produtores. Esses produtores, eles podem ser industriais e agrícolas, por exemplo. Esses produtores, eles produzem resíduos. Hoje em dia, o que acontece basicamente é o seguinte, esses resíduos são descartados para a natureza, vão para o meio ambiente, vão para os aterros sanitários. Quer dizer, aqui a indústria e a agricultura produz seus itens e esses itens são descartados, quer dizer, eu falo os resíduos. Claro que os produtos que saem dessa área onde há a produção agrícola industrial, esses produtos, eles são chamados bens, que são consumidos pela população, os consumidores. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui, no caso da atividade produtiva, tanto na agricultura quanto na indústria, há sempre produção de resíduos, sobras. E essas sobras vão para o aterro sanitário. Aqui são os produtos que são entregues aos consumidores. São os bens que são entregues aos consumidores. Os consumidores, por sua vez, utilizam os seus itens na medida em que o tempo passa e esses itens já não mais interessam
a sua manutenção pelos consumidores, eles descartam, isso vai para o aterro sanitário. No que diz respeito aos produtos agrícolas, quer dizer, esses resíduos ocorrem com maior frequência e todos eles vão para o aterro sanitário. O que nós consideramos como importante para resolver o problema é exatamente processar o que eu chamo a logística reversa, ou economia circular. Ou seja, os resíduos que são gerados pela atividade produtiva, eles são reciclados, são reaproveitados, tanto pela indústria como também pela agricultura. E aqueles itens os resíduos que foram descartados pelos consumidores, pela população em geral, eles também sejam reciclados, sejam reutilizados. E aí voltam exatamente para a produção agrícola e industrial. Se for adotado esse procedimento, vai haver menos resíduos destinados aos aterros sanitários. E esses resíduos, na medida em que eles sejam reaproveitados, significa menos pressão sobre o meio ambiente no sentido de obter, por exemplo, como matérias-primas, aqueles recursos minerais que há pouco falei, que poderão ser esgotados. Uma forma de adiar o esgotamento desses recursos minerais para bastante tempo é adotar essa política que eu denomino, que é denominada, né, pelos estudiosos desse assunto, da logística reversa, como economia circular. Ao invés de adotar a chamada economia linear, em que se produz e se consome e os resíduos são lançados diretamente no aterro sanitário, no meio ambiente, a solução seria reciclar os resíduos e, com isso, protelaria o esgotamento dos recursos minerais e dos recursos naturais, digo melhor, do planeta. Então, esta seria a forma inteligente, né, de resolver o problema. Um outro problema que a humanidade se defronta diz respeito à mudança climática global, decorrente do efeito estufa. O efeito estufa é um efeito que é produzido pela radiação solar. Aqui nós temos um gráfico que mostra aqui o Sol, que emite radiação. Essa radiação atinge a superfície do planeta Terra, aquecendo o meio ambiente do planeta Terra. E o que acontece é que a presença de gases do efeito estufa nas camadas mais altas da atmosfera impede que o calor que é produzido sobre o planeta Terra, sobre a superfície do planeta Terra, ele não seja enviado para o espaço. Parte do calor que é produzido sobre a superfície do planeta fica retida. Então provoca o que se denomina de efeito estufa. E esse efeito estufa está contribuindo para aumentar a temperatura média do planeta. Quais são os vilões, vamos dizer assim, do efeito estufa na atmosfera? Quem é que, digamos assim, quem é responsável exatamente pelo aumento da temperatura do planeta e pelo aumento do aquecimento global? Isso está representado aqui nesse gráfico. Aqui nesse gráfico dá para vocês perceberem que aqui nós temos a temperatura média do planeta. Essa temperatura do planeta, no ano de 1860, era da ordem de 13 graus. É a média da temperatura do planeta Terra. Hoje, aliás, no ano 2000
No ano 2004, que nós temos aqui no gráfico, a temperatura do planeta alcançou 15 graus. Essa temperatura média do planeta é proveniente exatamente do aquecimento global. Exatamente provocada pela irradiação do Sol, que aquece a superfície do planeta Terra, e como o calor não vai para o espaço sideral, simplesmente fica retido aqui no nosso ambiente, no meio ambiente, e isso provoca o aumento da temperatura, e é isso que está acontecendo. Esses dados que foram medidos desde 1860, através de vários instrumentos de medição espalhados pelo planeta, essa medição começou a partir de 1860, quando ocorreu a primeira revolução industrial na Inglaterra, com o processo de industrialização. Então, de lá para cá, quais foram os responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa? São as termoelétricas, ou seja, as usinas geradoras de eletricidade termoelétricas que utilizam combustíveis fósseis, como óleo diesel, por exemplo. Que é responsável por 22% do efeito estufa. O desmatamento, que é responsável por 18%. As atividades agrícolas e pecuária respondem por 14%. E na atividade agrícola e pecuária se utiliza, além de máquinas, tratores, para trabalhar o solo, também que utiliza, por exemplo, combustíveis fósseis, há também a utilização de agrotóxicos, de defensivos agrícolas, que utilizam produtos químicos. Outro problema que está relacionado com a agricultura, eu já falei, que é o desmatamento, que é responsável por 18%. De modo geral, pode-se até afirmar que a agricultura responde por 32% do desmatamento do planeta. A indústria responde por 14% com a emissão de gases por parte da indústria. Automóveis e aviões por 13%. Quer dizer, toda a frota de automóveis e mais a frota de aviões que trafega pelo planeta responde por 13%. O uso residencial e comercial de combustíveis por 11%. A decomposição do lixo, o lixo, por exemplo, produz o metano, o gás metano, que vai também para a atmosfera. E as refinarias, que respondem por 4%. Então, esses são os vilões do efeito estufa. E se, evidentemente, nós tivermos que promover mudanças nessa realidade, nós temos que trabalhar no sentido de substituir as fontes de energia que utilizam combustíveis fósseis nas termoelétricas, nos automóveis e nos aviões, os combustíveis usados em uso residencial e a própria refinaria, quer dizer, no caso, reduzir a quantidade, a produção de derivados de petróleo nas refinarias, e evidentemente que isso contribuiria para a redução do aquecimento global e do aumento da temperatura média do planeta. Nós temos agora um gráfico que informa sobre a projeção da temperatura média do planeta até o ano 2100. Aqui nós temos dados da temperatura de 1860 até 2020, com projeções até o ano 2100. Aqui. Aqui nós temos o início. A temperatura, por exemplo, eu já havia lhes falado, era 13,5 graus centígrados, a temperatura média do planeta. A projeção que está posta aqui é que a temperatura do planeta poderá alcançar 16 graus se houver um esforço concentrado no sentido de reduzir a emissão de gases do efeito estufa, ou então
exatamente esse ponto aqui, ou 19 graus se nada for feito para evitar essa catástrofe que será provocada pelo aquecimento global. E este é o cenário que se projeta para o futuro, ou seja, hoje a temperatura é da ordem de 15 graus centígrados. Se nada for feito, se tudo continuar como está sendo hoje, a temperatura média do planeta poderá alcançar 19 graus centígrados. Bem, quais são as consequências da mudança climática? Consequências todas serão catastróficas. Por exemplo, as mudanças climáticas aumentam os riscos globais de fome. Isso vai afetar a produção de alimentos no planeta. Inundações, porque algumas regiões vão chover bastante e outras vão sofrer secas. Conflitos internacionais, a disputa, por exemplo, pela água e também a questão da fome. Isso poderá provocar conflitos de toda ordem. Isto é o que alertou o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, em seu relatório Climate Change 2014, Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade. O relatório do IPCC, ou seja, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, confirma que os efeitos das mudanças climáticas causadas pelo homem serão generalizados, afetando a agricultura, a saúde humana, os ecossistemas, o abastecimento de água e algumas indústrias. O degelo dos polos e das cordilheiras pode elevar o nível dos oceanos. A migração de espécies, a diminuição da produtividade das culturas agrícolas, o aumento de doenças e o incremento de eventos extremos. Outro efeito negativo do aquecimento global diz respeito ao papel dos grandes depósitos de metano sobre os mares árticos. A emissão de metano pode aumentar com o tempo e afetar o clima. E o grande problema do Oceano Ártico é que ele está desaparecendo. E isso está deixando exposta esta camada com depósito de metano. A emissão do metano pode aumentar com o tempo e afetar o clima. Este é um dos cenários mais temidos pelos cientistas do clima, uma vez que o processo de emissão do metano se inicia, uma catástrofe repentina poderá ocorrer sem que a humanidade possa fazer nada para impedi-la. Para diminuir esses riscos, é preciso que haja redução substancial das emissões globais de gases do efeito estufa, que deve ser obtida juntamente com estratégias e ações para melhorar a preparação contra os desastres, bem como para reduzir a exposição a eventos causados pelas alterações climáticas. Duas áreas deveriam merecer atenção especial do ponto de vista da estratégia de atuação. Uma delas é a área de energia e a outra diz respeito às cidades. A energia, a produção de energia e o consumo de energia são responsáveis por 57% da emissão de gases do efeito estufa. 57% da emissão de gases de efeito estufa. As cidades, por sua vez, são responsáveis por 80% da emissão de gases do efeito estufa. Então, são duas áreas que requerem uma intervenção efetiva para sustar esse processo de emissão de gases para a atmosfera.
No caso específico da energia, a principal razão para esta expressiva participação dos processos energéticos na emissão de gases do efeito estufa pode ser observado no fato que em 1998 o consumo mundial de energia primária proveniente de fontes renováveis, de fontes não renováveis, petróleo, carvão, gás natural e nuclear, correspondeu a aproximadamente 86% do total. Quer dizer, além de nós estarmos consumindo recursos que vão se esgotar no século XXI, ainda em meados do século XXI, eles também provocam danos irreversíveis sobre o meio ambiente. Então, observe que 86% são fontes não renováveis de energia e são responsáveis, em sua grande maioria, pela emissão de gases de efeito estufa. E cabendo apenas 14% às fontes renováveis. Significa dizer que se nós tivermos que resolver o problema no setor de energia, é exatamente inverter essas percentagens. Passar a produzir mais energia com base em fontes renováveis e menos com fontes não renováveis. A Agência Internacional de Energia, por exemplo, advertiu que o mundo se encaminhará para um futuro energético insustentável se os governos não adotarem medidas urgentes para otimizarem o uso dos recursos disponíveis. Para otimizar os recursos energéticos disponíveis no planeta, é preciso dar início ao que eu chamo de terceira revolução energética. A primeira revolução energética foi baseada no carvão. A segunda revolução energética foi baseada no petróleo. A terceira revolução energética ela tem que ser baseada nas fontes renováveis de energia, como energia solar, eólica e biomassa. Então, como eu disse, para otimizar os recursos energéticos é preciso dar início à terceira revolução energética, que deve se traduzir na implantação de um sistema de energia sustentável em escala planetária. Em um sistema de energia sustentável, observe bem para esta observação que eu estou a lhes fazer. A produção mundial de petróleo, por exemplo, deveria ser reduzida à metade. Essa seria uma decisão importante, reduzir a metade a produção de petróleo. E a de carvão, reduzir em 90%. Quer dizer, só produzir 10% do carvão que é utilizado hoje. Enquanto que as fontes de energia renováveis, solar, eólica, biomassa, maremotriz, geotérmica, hidrogênio, deveria crescer quase 4 vezes até 2030. Veja bem, estamos muito perto de 2030, estamos em 2020, faltam 10 anos. No ano 2030, as energias renováveis deverão ser da ordem de 70% da produção total de energia do planeta. E as energias não renováveis deveriam ser de 30%. Sobre as cidades. A acelerada urbanização e crescimento das cidades, especialmente a partir de meados do século XX, promoveram mudanças fisionômicas no planeta Terra, mais do que qualquer outra atividade humana, as quais exigem a sua transformação em cidades sustentáveis, que têm por objetivo atender às necessidades atuais da população da Terra sem comprometer seus recursos naturais, legando-os às gerações futuras. Cidades sustentáveis são cidades que possuem uma política de desenvolvimento econômico e social, compatibilizado com o meio ambiente natural. Cidades sustentáveis têm como diretriz o ordenamento e o controle do uso do solo, de forma a evitar a degradação dos recursos naturais. Uma cidade sustentável deve ter políticas claras e abrangentes de saneamento, coleta e tratamento do lixo,
gestão das águas, evitar o que acontece hoje no Brasil, em que todos, praticamente os rios que passam pelas cidades estão todos eles poluídos. Então, gestão das águas, com coleta, tratamento, economia e reuso da água também. Eu tive a oportunidade de visitar a Escandinávia e pude constatar que o próprio esgoto, ele é reciclado, de tal maneira que a água proveniente do esgoto, do tratamento do esgoto, é reutilizado. É reutilizado para, por exemplo, utilizar nas descargas dos banheiros, para limpeza de automóveis e ou outras finalidades quaisquer. No Brasil, irracionalmente, e aí as normas brasileiras deveriam ser profundamente alteradas, deveria haver, digamos assim, uma mudança no sentido de evitar que água potável, por exemplo, seja utilizada na descarga dos banheiros. Nós deveríamos ter 2 sistemas de abastecimento de água. Um de água potável, para os fins nobres, em que a água deve ser destinada, e também um abastecimento de água de reuso, exatamente para atender a finalidades como a descarga dos banheiros. Mas lá, na Escandinávia, existe essa diferença, essa separação entre a água potável e a água de reuso. E isso também contribuiria para a economia da água disponível. Um outro aspecto que é importante observar com relação às cidades sustentáveis é que ela deve privilegiar o sistema de transporte de massa, com qualidade e segurança. Ações que preservem e ampliem áreas verdes e uso de energias limpas e renováveis. Enfim, a administração pública transparente e compartilhada com a sociedade civil organizada. Na época atual em que os problemas do aquecimento global podem levar à catástrofe planetária, toda cidade tem que ter um plano de adaptação às mudanças climáticas, principalmente aquelas sujeitas a eventos extremos. Cidades costeiras, por exemplo, devem ter planejamento contra a elevação previsível do nível dos oceanos. Devem se preocupar com deslizamentos em costas, enchentes, por exemplo, resultantes da inclemência das chuvas. Sobre as enchentes, a irresponsabilidade dos governantes no Brasil e em outras partes do mundo é flagrante, porque as inundações ocorrem com frequência e nada se faz no sentido de evitar que com obras de engenharia sejam executadas e evitem que haja prejuízos que geralmente atingem principalmente as populações mais vulneráveis existentes nas cidades. Mas um aspecto que é importante destacar é a necessidade de que nas cidades os automóveis sejam banidos ou reduzidos ao máximo o seu uso, exatamente para evitar a emissão de gases do efeito estufa proveniente dos combustíveis fósseis. E se utilizar os automóveis, que sejam utilizados nos carros elétricos, e como já está acontecendo em várias grandes cidades do mundo. Um outro aspecto é a utilização do transporte de massa de alta capacidade, como o metrô ou trem, tá certo? Tudo movido a eletricidade. E que nas residências haja um incentivo à utilização de energia solar, e exatamente para suprir a necessidade de energia, utilizando os telhados, a cobertura dos telhados das edificações, utilizando placas solares exatamente para a captação da energia solar. Então deveria haver
um esforço muito grande no sentido de reestruturar os sistemas de energia utilizados nas cidades, exatamente para evitar que a cidade continue contribuindo significativamente com a emissão de gases do efeito estufa. É importante observar que as cidades respondem por 80% da emissão de gases do efeito estufa. Então isso precisa ser modificado. Atualmente, existem medidas que foram adotadas ou que estão sendo adotadas para combater o aquecimento global. O mundo está diante desse desafio, que é o de não permitir um aquecimento global do século XXI superior a 2 graus centígrados. Para evitar um aquecimento do planeta superior a 2 graus, seria preciso estabilizar as concentrações de dióxido de carbono equivalentes em 450 partes por milhão, sem a qual o mundo se defrontaria até o final do século XXI com uma mudança climática catastrófica que pode ameaçar a sobrevivência da humanidade. Com o aumento contínuo das emissões, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera chegou recentemente a 400 partes por milhão, nível sem precedentes na história da humanidade. Quer dizer, nós já alcançamos 400 partes por milhão. O limite para estabilizar em 2 graus centígrados seria 450 partes por milhão. Com o aumento das emissões, a concentração de dióxido de carbono já alcançou 400 partes por milhão, como já lhes disse. De acordo com um grupo de referência de especialistas do painel intergovernamental da mudança climática, da ONU, eles colocaram que era preciso limitar o aumento da temperatura entre 2 e 2,4 graus, que eles supunham que era necessário para que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera não exceda 350 a 400 partes por milhão. Mas só que isso já foi alcançado. Teríamos que diminuir pelo menos pela metade as emissões de gases de efeito estufa antes de 2050, para evitar que aconteça que aquele limite de 450 partes por milhão seja alcançado. A comunidade internacional fez um importante acordo em 2015, na COP21, na Conferência da ONU para a Mudança Climática em Paris, a COP21 de Paris, para obter o máximo de 2 graus centígrados de aumento da temperatura média do planeta Terra. Veja bem, a temperatura média do planeta Terra hoje é 15 graus. Está se admitindo atingir 17 graus, o máximo. Não ultrapassar mais de 17. Porque se ultrapassar os 17 graus, podemos caminhar para 19 graus no 2100 e aí as consequências seriam catastróficas. Mesmo com as decisões da COP de Paris, limitando em apenas 2 graus, a estimativa do painel intergovernamental de mudança climática é o de que as gerações futuras terão que lidar com o nível do mar de 12 a 22 metros maior do que o atual. Isso aí de acordo com o cientista da Universidade de Rutgers, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A elevação do nível do mar ocorreria devido ao grande volume de água que seria liberado com o derretimento de toda a Groenlândia, que consiste na segunda maior reserva de gelo do mundo, dos lençóis de gelo da Antártida Ocidental, bem como de algumas partes da Antártida Oriental. A elevação dos oceanos, do nível dos oceanos, iria inundar as costas ao redor do mundo e afetar cerca de 70% da população da Terra. Então, veja que
expectativa que se tem é de que o aquecimento global, a mudança climática, vamos dizer, o aumento da temperatura do planeta, pode provocar essas consequências que serão catastróficas. Como evitar a mudança climática catastrófica global? Nós já falamos das ações que deveriam ser adotadas na área de energia e na área das cidades. Mas é importante aqui destacar que o risco de que o aquecimento global contribua para a ocorrência de mudança climática catastrófica exige que toda a humanidade adote o princípio da precaução, que tem sua aplicação baseada em dois pressupostos. A possibilidade de que condutas humanas causem danos coletivos vinculados a situações catastróficas que podem afetar o conjunto dos seres vivos. E 2, a incerteza a respeito da existência do dano temido. Quer dizer, o fato de os possíveis eventos catastróficos resultantes do aquecimento global não terem risco mensurável, que não se pode medir o risco dessas consequências todas, o risco não é mensurável. Isso estaria a exigir a adoção de medidas de precaução para evitar sua ocorrência. É preciso observar que estamos a lidar com um risco não mensurável, potencial, não avaliável. A adoção de medidas de precaução reforça o dever de prudência. É preferível se precaver a remediar. No princípio da precaução, vai mais adiante da ideia de prevenir risco certo. E esse risco é certo de ocorrer. A precaução é considerada quando o risco é elevado. Esse é um risco elevado. O princípio da precaução difere do princípio da prevenção, que está relacionado diretamente a um risco certo, conhecido pela ciência. O princípio da precaução é que deveria presidir as decisões relacionadas com o enfrentamento da mudança climática catastrófica. É por tudo isto que se torna imperativa a implantação do modelo de desenvolvimento sustentável, que é aquele que satisfaz as necessidades da geração atual, sem diminuir as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as delas. Muitas das sugestões que nós apresentamos sobre o que fazer com a área de energia e com a área das cidades, com a questão das cidades, isso está relacionado com a adoção do modelo de desenvolvimento sustentável. Então, em síntese, o futuro a inventar com relação ao meio ambiente consistiria basicamente no seguinte: adotar um modelo de economia circular com logística reversa como solução para evitar a exaustão dos recursos naturais do planeta Terra. É aquela solução que nós falamos de que deveria haver reciclagem dos produtos, dos resíduos dos produtos que sejam consumidos, certo? Evitar o aquecimento do planeta superior a 2 graus, estabilizando as concentrações de dióxido de carbono em 450 partes por milhão, sem a qual o mundo se defrontaria até o final do século XXI com uma mudança climática catastrófica que pode ameaçar a sobrevivência da humanidade. Dar início à terceira revolução energética, que deve traduzir na implantação de um sistema de energia sustentável em escala planetária. Implantar cidades sustentáveis com uma política de desenvolvimento econômico e social compatibilizado com o meio ambiente natural. Implantar cidades sustentáveis, já disse, compatibilizado com o meio ambiente natural. Adotar um modelo de desenvolvimento sustentável para evitar a exaustão dos recursos naturais do planeta Terra e a mudança climática catastrófica global. Edificar uma nova ordem mundial, esse é um dado muito importante, para organizar não apenas as relações entre os homens na face da Terra, mas também suas relações com a natureza. Esse contrato social planetário deve
olhar não apenas para as relações internacionais ou as relações entre os seres humanos do planeta Terra, mas as relações entre seres humanos e o próprio planeta. Celebrar um contrato social planetário que possibilite o desenvolvimento econômico e social e o uso racional dos recursos na natureza em benefício de toda a humanidade. Então essas são as considerações que eu queria fazer, meus amigos, sobre o capítulo 2, ou melhor, sobre o capítulo 3 deste livro, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo. Capítulo 3 este, que tem como título A Degradação Ambiental do Planeta Terra no século XXI. Espero que essas informações tenham sido úteis para que cada um de vocês, como cidadãos, possam agir conscientemente na defesa do meio ambiente e, sobretudo, evitar que a degradação do meio ambiente, da degradação do meio ambiente, resulte exatamente ameaças para a sobrevivência da humanidade. Então fica aqui esta mensagem. Quem desejar adquirir este livro pode contactar a editora CRV de Curitiba, no Paraná, e na internet entra com a editora CRV e no site da editora você pode indicar o título desse livro e solicitar a aquisição dele, se for do seu interesse. Finalizo agradecendo pela atenção e desejando boa sorte para todos e um forte abraço.